Abra sua Bíblia comigo, então, agora a mensagem de hoje, no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, nós vamos falar sobre o rico e o Lázaro. A partir do versículo 19 até o versículo 31. Convido você a se colocar em pé para a leitura da palavra de Deus, quando Jesus fala acerca deste fato muito importante. Diz assim, Lucas 16, a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras ou de chagas, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas, ou as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ou no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Então disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai Santo, nesta manhã nos colocamos na Tua presença para meditar, Senhor, sobre essas verdades eternas que um dia saíram da boca do Teu amado Filho e nosso Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor, para que possamos colocar a nossa vida em ordem, nos preparar, ó Deus, para o dia que se aproxima, quando vamos estar na Tua presença. Por isso, Senhor, usa-nos nesta manhã, nesta hora, para falar a todos que estão aqui nesse templo e que ouvirão também por essas gravações. Nós te pedimos, Espírito Santo, age nesta hora, convencendo também aqueles que ainda não nasceram de novo, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, para que eles possam alcançar o Teu reino. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar, irmãos. Irmãos amados, amigos, desde a minha conversão, quando tinha 11 para 12 anos, que comecei a ler a Bíblia, esse texto sempre me impressionou. E ainda que talvez na sua Bíblia haja ali um destaquezinho em cima dizendo a parábola do rico e do Lázaro, eu devo dizer desde já que não se trata de uma parábola. Isso é um adendo colocado, uma paráfrase ali, para explicar alguma coisa. Mas não se trata de uma parábola. Mesmo porque Jesus, quando conta qualquer parábola, ele não usa nomes próprios de pessoas. E Lázaro é um nome próprio de um homem que era mendigo.
Lázaro significa no hebraico, Deus é ajudador. Este homem existiu. Jesus não está falando aqui de parábola, ele está dando um ensino de algo que ele conhecia muito bem como o Filho de Deus. Sempre me impressionou esse texto, porque a Bíblia fala em vários lugares que Jesus nunca mentiu, que nunca houve engano na sua boca, que tudo que Jesus falou é verdade, que tudo que ele ensinou é verdadeiro. Portanto, nós podemos crer 100% neste relato bíblico, porque Jesus nunca mentiu e, então, o que Jesus falou aqui é uma verdade que ele conhecia e que os homens não conheciam. E aqui Jesus revela o destino eterno da nossa alma, do nosso espírito, após a nossa partida. Esse texto sempre me impressionou muito, como eu disse, e passou a me impressionar mais ainda depois que nós descobrimos aquele testemunho dado pelo pastor Daniel Ikchuku, da Nigéria, e que nós passamos aqui para a igreja em 2007. Nós passamos esse testemunho aqui na igreja, quando o pastor Daniel Ikchuku sofreu um acidente no dia 30 de novembro de 2001, lá na Nigéria, e por causa deste acidente foi levado para o hospital, e como era um hospital muito sem condições de atendimento, numa emergência daquela, ele foi transportado para uma cidade maior, para um hospital melhor. E no caminho ele veio a morrer, a falecer, chegando já morto em Onitsha, na cidade para onde ele fora levado. Ele conta tudo isso naquele DVD, naquele testemunho, que creio a maioria aqui já conhece, porque nós passamos, se não me engano, em 2007 ou 2008, creio que foi 2007, nós passamos. Mas se você não ouviu, nós damos principalmente para os que vão nos ouvir por esta gravação. Você pode adquirir esse DVD através do site da Igreja Batista da Lagoinha, do Belo Horizonte. Basta acessar www.lagoinha.com lagoinha.com, e você vai achar o DVD Ressuscitado dentre os Mortos. E no nosso site da nossa igreja, que é www.betelonline.com.br, você vai encontrar ali no item ou no ícone mensagens uma entrevista dada pelo pastor Daniel Ikchuku depois que ele gravou esse DVD, depois que ele gravou esse seu testemunho de ressurreição, de morte e ressurreição. Você vai encontrar ali o teor de uma entrevista que ele deu a um pastor chamado David Servant, onde ele esclarece muitos pontos da sua experiência de morte e de ressurreição. Ali fica esclarecido que ele permaneceu morto 42 horas. Não foram 42 minutos, foram 42 horas, ou seja, desde a noite do dia 30 de novembro de 2001 até a tarde do dia 2 de dezembro de 2001, quando ele ressuscitou no porão de uma igreja na cidade de Onitsha. E ele conta a sua experiência. E a sua experiência tem a ver com este relato bíblico que Jesus fala aqui. Irmãos, o inferno e o céu são realidades, são lugares reais. Ainda que nós não vejamos, mas são lugares reais. Jesus estava falando de realidades espirituais, mas de realidades aqui. E nós podemos extrair pelo menos 4 ensinos desse texto que eu gostaria de meditar com os irmãos.
Jesus disse que havia um homem rico. Ele não dá o nome do homem. E este homem vivia de uma maneira despreocupada. Ele se vestia muito bem, de linho finíssimo, de púrpura, todo dia comia muito bem, dava banquetes, festas, era uma pessoa que vivia regaladamente e esplendidamente, como disse Jesus. Ele não estava preocupado com as coisas espirituais, ele estava preocupado em gozar a vida, em tirar ou ter o melhor que a vida pudesse lhe dar. E para isso ele vivia sem pensar que um dia ele iria partir. E assim é a vida de muitas pessoas. A maior parte das pessoas na face da terra vivem como se nunca fossem morrer, como se nunca fosse passar por esta experiência da morte. E a verdade é que a coisa mais certa na vida é a morte. A coisa mais certa na nossa vida é a morte. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos preparar para nos encontrar com o nosso Deus. A Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Mas este homem vivia assim. E ao seu portão, à sua porta, mendigava um homem chamado Lázaro, que possivelmente não podia, era mendigo porque era um homem muito doente, cheio de feridas, cheio de chagas. Os cães vinham lamber-lhe aquelas feridas, o que contaminava ainda mais e piorava a situação deste homem. E ali este homem ficava à porta deste homem rico. Logo este homem rico e os amigos, irmãos dele, esses 5 irmãos mencionados, conheciam a Lázaro, porque o viam ali mendigar próximo ao portão ou junto ao portão da casa ou do palácio desse homem. E a Bíblia fala, e Jesus vai contando essa história, este relato, para dizer que ambos morreram. Mas há uma diferença aqui. Quando Lázaro morre, a Bíblia diz que os anjos vieram e o levaram. Os anjos vieram e o levaram. E aqui nós começamos a ver a diferença entre os dois. A mesma coisa aconteceu com o pastor Daniel Ekshuk. Ele estava dentro da ambulância, sendo levado para a cidade de Onitsha, de Omezerwijk para Onitsha, e 2 anjos, rapidamente, subitamente, entraram dentro daquela ambulância. O pastor Daniel ficou muito assustado, ele estava passando muito mal, ele estava já antevendo a sua morte, porque havia uma hemorragia interna muito forte, e ele então começa a dar instruções para a sua esposa, a falar com ela, que possivelmente ele iria partir, quando 2 anjos aparecem, 2 anjos enormes, com asas. E ele fica assustado e quer falar alguma coisa. O anjo fez um sinal, colocando o dedo na boca, dizendo: fique quieto, não fale nada. Em seguida, ele morre e o espírito e a alma dele são levados por estes anjos para o céu. Exatamente como aconteceu com este mendigo. Anjos vieram e o levaram. Irmãos, esta é uma realidade bíblica e uma realidade experimentada por este homem. E eu conheço outros casos de pessoas que, quando estavam morrendo, viram os anjos de Deus chegando para levá-los. Conheço caso de pessoas que disseram, naqueles momentos finais: os anjos estão chegando, eu os estou vendo, eles são lindos, e eu vou partir. Glória a Deus, aleluia. Eu conheço depoimentos, já li alguns livros. Se você tem curiosidade, eu não sei se ainda é possível conseguir um livro de Laura Johnson Gruber, onde ela fala sobre isso. Ela teve uma experiência
também de morte e ressurreição. Há muitos anos atrás, no início do século XX, nos Estados Unidos, esse fato foi noticiado por jornais e revistas. Mais de 250 jornais e revistas da época noticiaram a morte e a ressurreição de Lura Johnson Gruber. E ela conta quando os anjos vieram, se colocaram próximo de onde ela estava, o teto desapareceu e ela subiu. Mas ela voltou para contar essa experiência, como Daniel Tchuk também. Aqui começa então a diferença, porque o rico, ao morrer, a Bíblia diz que ele foi sepultado, isto é, seu corpo foi sepultado, mas o seu espírito, a sua alma, achou-se no Hades, no inferno. A palavra grega Hades significa lugar de tormento, ou inferno. E ali ele estava em grande tormento. Irmãos, esta é a realidade pós-morte. Quando nós morremos, um desses dois lugares nos aguarda. Nós vamos para um desses dois lugares. E por isso nós queremos extrair pelo menos 4 ensinos desse texto. O primeiro deles é que a morte física sela o destino eterno da nossa alma e do nosso espírito. Diga assim: a morte física sela o destino da minha alma e do meu espírito. Amados, esse texto deixa muito claro e evidente, quem fala é o próprio Senhor, que é Senhor, ele tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1 diz, Jesus, quando ele separa João, ressurreto, ele diz: eu estive morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho autoridade, quem tem as chaves tem autoridade para abrir, tanto para entrar como para sair. E este que tem esta autoridade falou-nos desta verdade. E aqui então nós temos que ponderar que não há reencarnação. Aqui nós vamos aprender com esse primeiro ensino, essa primeira lição que nós tiramos daqui, que a morte física sela o destino eterno da nossa alma e do nosso espírito. Não há reencarnação. Esse ensino de Jesus deixa muito claro isso. O ensino da reencarnação, o ensino espírita, é um ensino que choca contra a palavra de Deus, ele vai contra a palavra de Deus, não tem base na palavra do Senhor. A Bíblia deixa isso claro também em vários textos, eu vou usar apenas um. Se você quiser, abra comigo em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, o apóstolo Paulo, que creio foi o autor, foi o escritor, melhor dizendo, da carta aos Hebreus. O Espírito Santo nos fala no capítulo 9, no versículo 27, essas palavras: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vindo depois disso o juízo. O homem só morre uma vez, ele não reencarna para morrer outra vez, e depois torna a morrer, e vai se aperfeiçoando, aperfeiçoando, até o dia em que ele não precisa mais reencarnar, e fica como um espírito aperfeiçoado por sucessivas reencarnações, como ensina o Evangelho de Allan Kardec, como ensina o Espiritismo. A doutrina espírita é uma doutrina antibíblica, diabólica, que tem mantido muitas pessoas na cegueira e levado muita gente para o inferno. O que a Bíblia diz? Que o rico morreu e foi sepultado. Seu corpo foi sepultado e sua alma, seu espírito achou-se no inferno. E Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para um lugar de gozo, para um lugar de alegria. Enquanto que o rico foi para um lugar de tormento. Nenhum dos dois reencarnou. Nenhum dos dois tornou a nascer. Nem mesmo ressuscitaram. Ainda estão aguardando a ressurreição. Tanto Lázaro como o rico são dois homens que existem, porque Jesus não mente, ele falou de uma verdade,
e ele não estava falando de parábola, ele estava dando um ensino genuíno, esses ainda aguardam a ressurreição. Então, primeira lição, ou primeiro ensino que eu tiro desse texto, é que a morte física sela o destino eterno da nossa alma. Por isso, irmãos, amigo, tudo que tem que ser feito em relação à eternidade tem que ser feito aqui, enquanto nós estamos aqui. É por isso que a Bíblia diz: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Depois não há outra possibilidade. Ao homem ou aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez. E o que vem depois é o juízo, o julgamento. Ou você vai para um lugar ou vai para o outro. Ou você herda o reino de Deus, ou você vai para o lugar de tormento que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Primeiramente você vai para o inferno, e depois do juízo do grande trono branco, você vai para o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, a separação definitiva de Deus. O segundo ensino que esse texto de Jesus nos dá nesta manhã é que existem apenas dois lugares eternos. Existe um lugar de gozo, que a Bíblia chama de, nesse texto que Jesus chama de seio de Abraão, e nós precisamos entender o porquê ele chama de seio de Abraão. Ele está falando com os judeus, ele está dizendo, o Abraão é o pai dos judeus, é o pai da raça, é o que começou, que deu início a esta nação. Abraão é o pai dos judeus, portanto dizer que alguém está no seio de Abraão, isto é, estar junto de Abraão, é estar aonde Abraão estava. E Abraão era amigo de Deus. Abraão era um homem de Deus. Portanto, estar no seio de Abraão significa estar num lugar aonde Deus está comandando. A Bíblia chama esse lugar de céu, a Bíblia chama esse lugar de paraíso. Jesus disse ao ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a Bíblia diz que Jesus morreu e desceu ao Hades. Ele desceu a este lugar. E ele levou o ladrão com ele. Aquele que fora ladrão, mas que agora fora regenerado pelo sangue de Jesus. Irmãos, eu devo dar um ensino aqui para que você entenda bem esse assunto. Quando Jesus contou desse fato, o Hades, palavra grega que significa lugar de tormento ou inferno, é a mesma palavra hebraica Sheol. Você vai achar na Bíblia muito a palavra Seol ou Sheol, que significa lugar de habitação das almas dos mortos. Antes que Jesus morresse e ressuscitasse, era um lugar só, dividido em duas partes. Um lugar chamado Sheol, que era o lugar de habitação da alma dos mortos, mortos que poderiam ser mortos justos ou injustos, e ele era dividido no meio por um grande abismo. De um lado estava o seio de Abraão, e do outro lugar, do outro lado, estava o lugar de tormento. Por isso que quando Jesus fala desse fato, ele ainda não havia morrido, ele ainda não havia pago o preço, então este lugar estava lá. Mas se você observar, quiser abrir a Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, este lugar hoje está diferente. Hoje o Hades, ou o inferno, é um lugar onde estão somente os condenados, somente aqueles que não receberam a Jesus como Senhor, e mesmo aqueles que receberam, mas não andaram numa vida de santidade e acabaram por perder a sua salvação. Efésios 4 diz assim, a partir do versículo 7: mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Agora, preste atenção. Por isso foi dito:
subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então Jesus morreu e ele desceu. O Hades, irmãos, ou o Sheol, fica no núcleo da terra, embaixo da terra. Embaixo, aqui no núcleo da terra. Mas, na época do Senhor, ele era dividido em duas partes. Quando o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, cita esse texto a partir do versículo 8, ele está se referindo ao Salmo 68, versículo 18. No Salmo 68, versículo 18, está escrito assim, a respeito desta obra que Cristo iria realizar. Tu subiste ao alto, levando os teus cativos, recebeste dons dentre os homens, e até dentre os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Como é que é isso então, pastor? É o seguinte, quando Jesus morreu, a Bíblia diz, em 1 Pedro 3, versículos 18 até 20, que Jesus foi em espírito, ele desceu ao inferno, ele desceu ao Hades, e ele pregou aos espíritos que estavam em prisão, aqueles que viveram antes do dilúvio. Quando Jesus ressuscitou, presta bem atenção nisso, ele levou toda aquela parte boa que estava no Hades, ele levou com ele, subiu com ele. Por isso que a Bíblia fala em Mateus 27, que muitos corpos de santos ressuscitaram e foram vistos. Ele levou com ele. A Bíblia diz aqui, em Efésios 4, que ele levou os cativos que estavam no cativeiro, ou seja, todos os patriarcas que estavam aguardando a obra redentiva do Senhor Jesus Cristo, e também aqueles rebeldes a quem ele pregou e que receberam, é um mistério para nós, e receberam a salvação de Deus. Jesus levou com ele e deslocou do Hades. Hades passou a ser apenas um lugar de tormento, não mais um lugar de habitação das almas dos mortos, tanto os bons, tanto salvos como não salvos. Antes todos eles estavam ali. É por isso que eles foram elevados ou levados pelo Senhor. Quando diz aqui que ele subiu, mas antes ele desceu às partes mais baixas da terra, mas aquele que subiu, que desceu, é também o mesmo que subiu acima de tudo. Então ele tirou o Hades, a parte boa, que é o seio de Abraão, o paraíso daquela região, e levou para outro lugar. Por isso que quando o pastor Daniel faleceu, ele foi levado pelos anjos, entregue a um outro anjo que o levou ao paraíso. Esse paraíso já não era lá junto do inferno, ou aquelas duas partes separadas apenas por um grande abismo, de tal sorte que poder-se-ia ver de um lado para o outro, tanto que o rico vai e vê Abraão e reconhece Lázaro lá. E pede a Abraão: pai Abraão, envia-me a Lázaro, peça que ele molhe na água o dedo, porque eu estou num tormento, eu quero apenas uma gotinha de água na minha língua. Era possível ver, pelo menos do lugar ruim para o lugar bom era possível ver. A Bíblia deixa isso claro, Jesus deixa isso claro. Mas a partir de agora não. Por isso que quando Jesus subiu, ele levou aqueles que estavam presos ou que eles estavam retidos no cativeiro, aguardando a obra vicária do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que quando Daniel Exuco ressuscitou, ele não desceu. Se você ler o depoimento dele, você vai ver que os anjos que tinham asas agarraram o espírito dele, né, um em cada lado, e ele saiu voando para cima,
E ele foi deixando a Terra, o sistema solar. Ele vai descrevendo isso. Vale a pena reler esse testemunho novamente. Está no nosso site, essa parte que eu estou me referindo aqui. E ele foi levado até o paraíso. E lá no paraíso, o que ele viu? Ele viu as pessoas resplandecentes. Elas estavam vestidas de vestes brancas que resplandeciam, que brilhavam. E estavam todos cultuando a Deus. Era um culto maravilhoso. E ele a princípio pensou que fossem anjos, e tão lindos que eram. Ali não havia diferença de idade. Não tinha gente de cabelo branco, gente careca, né? Outros novos, crianças. Todos tinham uma mesma idade. Não havia distinção de raça também. Ali não tinha o preto, ali não tinha o branco, não tinha o amarelo. Ao contrário, eram todos brancos e resplandecentes. As suas vestes brilhantes. Irmãos, é assim o paraíso. É para lá que nós vamos. Aleluia. Está nos aguardando. E alguns vão até mais longe. Alguns vão até mais longe. Mas esse é assunto para a escatologia. Quando eu falo sobre o milênio, eu explico mais detalhado isso que eu estou falando hoje aqui para os irmãos. Mas, queridos, a Bíblia é muito clara que existem apenas 2 lugares. Um lugar de gozo, de alegria, e um lugar de tormento, de dor e de tormento eterno. Não existe um lugar chamado purgatório. O purgatório é uma doutrina criada pela Igreja Católica logo após o ano 500 e alguma coisa, no início do século VI. E ela não tem base bíblica. Você não vai ficar ali num lugar intermediário esperando que alguém faça aqui na terra alguma coisa boa em teu favor, né? Reze algumas missas para que você seja perdoado de tais e tais pecados e possa sair daquele lugar intermediário e ir para o céu. Seria muito fácil para as pessoas ricas. Este homem rico, se tivesse esse lugar, possivelmente ele teria encomendado aos seus 5 irmãos e disse: olha, o dia que eu morrer, vocês vão fazer assim, 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 para eu ir para o seio de Abraão. O dinheiro está aqui, vocês podem usar e fazer. Irmãos, essa é uma doutrina antibíblica. Não existe um terceiro lugar. Eu quero deixar isso bem claro. A Bíblia deixa isso bem claro, Jesus deixou isso bem claro. A morte sela o destino eterno da nossa alma. Vamos para um desses 2 lugares. O terceiro ensino que eu posso extrair desse texto, e que Jesus deixou bem claro aqui, é que é impossível passar de um lugar para o outro. Depois da morte, é impossível mudar de posição. Diga assim: há um grande abismo separando esses 2 lugares. Quando Jesus falou isso, havia um grande abismo separando esses 2 lugares. E eu quero dizer hoje que não há esse abismo, há uma grande extensão. O abismo ficou ainda maior, se nós pudéssemos dizer ainda, porque hoje é impossível alguém que está no inferno olhar para aqueles que estão no paraíso. Porque Jesus levou com ele os que estavam cativos ou aguardando a obra redentora dele naquele lugar. O Hades continua sendo um lugar de tormento no centro da terra. Por que eu sei disso? Porque eu já li testemunho de pessoas que passaram por essa experiência. Pastor Kenneth Reagan mesmo, ele conta a sua experiência. Se você quer ler, compre os livros dele, que ele quase em todos os livros ele fala da sua experiência de morte. Mas há um que ele fala, Eu Creio em Visões, o nome do livro, e ele conta a experiência quando ele tinha 16 para 17 anos. Ele morreu, e ele morreu 3 vezes e ressuscitou 3 vezes. Em seguida, foi assim questão de poucos minutos. Ele morreu, e quando ele morreu, ele abriu-se um buraco a primeira, a segunda e a terceira vez.
abriu-se um buraco e ele foi descendo. Era uma escuridão que ele não enxergava um palmo na frente do nariz. E ele olhava para cima e via as luzes, porque era, eu não me lembro direito se era noite, parece que era noite sim. E ele via as luzes, e aquilo foi sumindo, e ele foi desaparecendo naquele buraco. Quando de repente ele começa aquilo foi esquentando, na medida em que ele descia, e ele gritava, e ele dizia: Senhor, eu sou teu, porque ele havia vindo à frente, levantado a mão, vindo à frente, porque o professor da escola bíblica dominical disse: olha, o dia que o doutor fulano de tal pregar lá e fizer um apelo, se você quer ir para o céu, você vai lá na frente, levanta a sua mão. E ele tinha feito isso. Mas ele não havia nascido de novo, na verdade. Ele fez um ato mecânico. E por causa disso, ele desceu quando ele morreu, porque os médicos haviam desenganado. Ele tinha um coração que crescia, e os médicos da Clínica Maio haviam dado para ele que ele não passaria de 17 anos. Ele morreu faz uns 3 ou 4 anos, com mais de 83 anos. Porque Jesus curou o coração dele, curou uma doença que ele tinha incurável no sangue e restaurou a vida dele para servi-lo. Glória a Deus. Mas ele conta essa experiência. E quando ele vai se aproximando, ele começa a ver assim uns lampejos de luz. E quando ele vai se aproximando do centro do inferno, lá do lugar, a luz vai clareando aquele túnel. E quando ele bate lá embaixo, ele vê aquele fogaréu, aquele lugar horrível, e uma força tremenda vai empurrando ele para dentro. E ele sabia que se ele entrasse por aqueles portões, ele jamais sairia dali. E ele gritava. E ele dizia: Senhor, eu sou teu. Senhor, eu sou teu. Senhor, eu recebi Jesus como meu Senhor. Quando de repente soou uma voz, não em inglês, numa língua que ele nunca ouviu. E aquela voz fez com que tremesse aquele lugar. E imediatamente ele foi sugado de volta para dentro outra vez, no quarto onde ele estava, entrou pela sua boca, isto é, o seu espírito, sua alma entraram, e ele voltou à vida novamente. Isso aconteceu 3 vezes, e em cada vez ele voltou num lugar diferente da casa do seu avô, onde ele morava. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, que é impossível passar de um lugar para o outro. Foi quando então, depois da 3ª vez, ele entregou a vida a Jesus, e a partir dali, Deus mudou a vida daquele homem. Mas o que eu queria dizer para você, amado, que a 3ª lição que nós podemos tirar aqui, é que não há possibilidade de você mudar de lugar depois da morte. Por isso que nós temos que aproveitar o período que Deus nos dá aqui de peregrinação, para nós fazermos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, entregarmos a nossa vida a Ele e vivermos uma vida que agrada a Deus, de acordo com a sua palavra, em total obediência à sua palavra. Por que eu digo isso? Porque a experiência do pastor Daniel foi muito ruim. Ela foi gloriosa num sentido, mas foi muito ruim no outro. Você se lembra? Quantos se lembram disso que eu estou falando aqui, do pastor Daniel que viram esse DVD? A grande parte que aqui está. Mas ele foi levado depois ao inferno. E ali o anjo mostrou as pessoas em sofrimento. E lá pelas tantas o anjo disse: agora vamos examinar a tua vida. E aí o anjo disse para ele: certamente você vai ficar no inferno. Você já pensou, meu irmão, você ouviu uma palavra dessa? Você vê o paraíso, vê as mansões que Jesus foi preparar, a Nova Jerusalém, ainda não tem ninguém lá, ele não veio buscar a igreja ainda, né? E depois é levado ao inferno, vê aquele tormento, aquele sofrimento, aquelas coisas horríveis, vê até um pastor que havia roubado o dinheiro da igreja e mentido,
que estava lá gritando e pedindo para o pastor Daniel ajudá-lo a sair dali, que ele devolveria todo o dinheiro, como se fosse possível devolver o dinheiro e voltar, como se Deus fizesse negócio desse tipo. Aí o anjo disse: vamos examinar agora a sua vida. Certamente você vai ficar retido aqui. Imediatamente ele protestou. Ele disse: eu sou um homem de Deus. Eu sirvo a Deus com inteireza do meu coração. Eu sirvo a Deus todos os dias. Imediatamente apareceu na mão do anjo a Bíblia aberta em Mateus capítulo 5. E eu já ministrei isso para os irmãos. E ali Jesus fala que qualquer que chamar o seu irmão de tolo é réu do fogo do inferno. Imediatamente ele se lembrou que na noite anterior à sua morte ele havia brigado com a sua mulher, discutido e falado palavras ásperas para elas, palavras pesadas. Certamente ele deve ter chamada de tola, de burra ou qualquer coisa semelhante assim, porque a briga foi tão feia que a mulher, ao reagir, deu um tapa no rosto do pastor. E o resultado disso foi que no dia seguinte, quando ele ia saindo de casa, a esposa se aproximou e pediu perdão para ele, e ele disse: eu não perdoo. Ele queria dar uma lição para ela. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que a Bíblia diz mesmo? Minha é a vingança, eu retribuirei. Nós não temos direito. Quando teu irmão pecar contra ti, vier te pedir perdão, o que nós devemos dizer? Está perdoado, meu irmão. Uma vez, duas, três, 7, como disse Pedro. 70 vezes 7, disse Jesus, no dia. No dia. Ou seja, quantas vezes for necessário. Você não sabe que hora que você vai partir. Ele partiu naquela tarde, mas antes de partir ele chamou a mulher. E ele pediu perdão para ela. Aí ele argumentou com o anjo, disse: não, mas espera aí, eu pedi perdão para a minha mulher. E ela me perdoou. Mas o anjo, já naquele mesmo capítulo 5, foi para o capítulo 6, onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E o único ponto que Jesus destaca de toda a oração do Pai Nosso é o perdão. Quando ele ensina: perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoados os nossos devedores ou ofensores. Aí imediatamente ele lembrou-se que ele não havia perdoado a sua mulher e que ele estava condenado eternamente. Ele começou a gritar, a chorar. Isso não fica muito bem claro no DVD, mas fica muito claro na entrevista que ele deu ao pastor David Servant, e que nós temos no nosso site, que eu já mencionei. Aí imediatamente ele começou, naquele desespero, a gritar e a chorar e a gritar, porque ele ia entrar ali naquele lugar de tormento. O anjo disse para ele algo extraordinário: pare de chorar. Pode parar de chorar, porque Deus resolveu atender o pedido, não a oração, o pedido do homem rico. Na hora ele não se lembrou de nada, ele estava desesperado porque ele ia ser introduzido no inferno. O portão estava aberto. Ele nem se lembrou desse texto. Mas o anjo disse para ele que Deus havia resolvido atender o pedido do homem rico e que ele iria voltar, ressuscitar, voltar como um sinal e o último aviso para esta geração. E ele foi levado pelo anjo a um alto monte. Ali foi-lhe apresentado um outro homem que ele reconheceu sendo o evangelista Reinhard Bonk, que trabalha, que dá apoio a esse ministério dele. Esse DVD é do ministério de Reinhard Bonk, foi gravado. E os dois pularam naquele abismo, e naquele momento ele ressuscitou no porão. Ele deu um pulo de cima da mesa aonde ele estava. Ele estava congelado, irmão, estava enrigelado. Havia sido
colocado nas artérias dele formol. 15 dias depois da sua ressurreição, ele cheirava formol, para não deteriorar o corpo, porque não havia geladeiras ou gavetas com geladeiras no necrotério onde ele foi levado. Ele deu um salto, e a partir dali ele ressuscitou, e sem nenhuma sequela. Os médicos não têm como explicar. Eu dei esse DVD para vários médicos. Médicos que me operaram da vista, que me operaram dos dentes. E depois perguntei para eles. Todos eles me disseram, os que eu tive a oportunidade de perguntar. Inclusive para um médico judeu. Ele disse, não há explicação. A explicação é um milagre. Não tem como explicar um negócio desse. Porque o homem está perfeito. Se você ficar sem oxigênio no seu cérebro, de 4 a 8 minutos, acabou, você vira um vegetal. 42 horas. Como um último aviso a esta geração. Por isso, meu amado, nós temos que prestar muita atenção a um depoimento de um homem que passa 42 horas morto, ressuscita e nos traz estas revelações. E a quarta coisa, e a última ensino que eu tiro desse texto, é de que a nossa salvação eterna, ou o nosso destino eterno, depende da decisão que tomamos aqui em vida. É aqui que as coisas se definem. É por isso que Deus fala através do profeta Isaías. Se você quiser acompanhar, abra Isaías 55. Versículos 6 e 7, o Senhor diz assim: Deus diz através do profeta a todos nós: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Aleluia. Mas é aqui e agora, enquanto nós estamos aqui, a nossa salvação, o nosso destino eterno depende da decisão que tomamos aqui, depende da decisão que tomamos em relação ao sacrifício que Jesus fez por nós. Ele morreu a minha morte, morreu em meu lugar, morreu para me tirar daquela condenação eterna ao inferno. Me substituiu na morte. Ele foi lá e pagou o meu preço. E Deus disse, está feito. E o ressuscitou ao terceiro dia. E eu fui ressuscitado com ele. Se você aceita isto, pela fé, você fica livre de condenação eterna. Mas o próprio Jesus disse em João capítulo 3, quem não crê no Filho já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Feche os seus olhos. Há entre nós alguém que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, fazer uma aliança com Ele, para que você não vá para esse lugar de tormento. Porque só existem dois lugares: o paraíso e o inferno. O céu e o inferno. Não há outro lugar. Se você não tem certeza de que você está salvo e que vai para o céu, então é melhor você fazer uma decisão hoje e dizer: Senhor, eu quero receber a teu Filho Jesus Cristo como Senhor da minha vida, e quero firmar uma aliança de vida eterna com Ele, porque eu quero ter essa certeza, porque a Bíblia diz, quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Jesus disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, mas vou ressuscitá-lo no último dia. Aleluia, são promessas do Senhor, e Ele não mente e Ele não falha. Por isso quero fazer um apelo agora, todos com os olhos fechados, orando. Você mesmo que não tem certeza da sua salvação,
Quem sabe você nunca fez essa decisão, nem sabia dessas coisas. Hoje o Senhor está te convidando. O Espírito Santo está confirmando no teu espírito, no teu íntimo do teu ser, que essas coisas são verdadeiras. E que você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo é nascer espiritualmente, nascer no reino de Deus. É ser transformado numa nova criação de Deus. Receber o Espírito Santo em seu espírito. Há alguém entre nós que quer dar esse passo e quer receber Jesus hoje como seu Senhor e Salvador? Levante bem alto a sua mão, eu quero orar com você. Há alguém aqui que toma essa decisão? Levante bem alto a sua mão. Talvez você já esteja até batizado, mas não tem certeza da tua salvação. Não sabe. Eu quero dizer para você que não é por causa de você ter pecado, mas talvez você não tenha feito uma decisão correta. Pastor Kenneth pensou que bastava levantar a mão, ir lá na frente, que estava tudo resolvido. Mas não está não. Você tem que compreender que Jesus morreu em teu lugar, morreu a tua morte para te salvar. E Ele está pronto para te salvar enquanto você estiver aqui. Depois da tua morte não há mais salvação. Há alguém que dá esse passo agora? Levante bem alto a sua mão, quero orar com você. Graças a Deus, ali temos uma vida, mais outra. Obrigado, pode baixar. Há mais alguém que toma essa decisão? Pode levantar a sua mão, se você ainda não levantou. Mais uma vida ali, graças a Deus. Há mais alguém? Pode levantar. Mais outra senhora ali, obrigado. Pode baixar a mão. Eu quero chamar você que levantou a mão. Os irmãos continuam orando. Isso não é hora de querer saber quem recebeu Jesus, quem está tomando essa decisão. É hora de interceder. Hora de salvação. Gostaria de convidar você que levantou a sua mão a ficar em pé aí no seu banco e vir depois até aqui. Isso, pede